Então, gente, estão vendo os slides aí? Tá ok? Sim, Ou não? sim. Eu tô. Tá vendo? Sim. Ok. Então, gente, hoje a gente vai dar continuidade ao sim, uma pergunta aqui. Nesse caso, essa atividade que você vai passar hoje é para segunda, isso. Para segunda-feira, assim como a síntese do artigo. Vamos lá. A gente vai dar continuidade ao ciclo da água, né? A gente vai estudar hoje as águas subterrâneas. Por quê? A água subterrânea. A água no próprio solo, ela vem se configurar como um próprio ciclo, né? Um ciclo fora do ciclo da água. Por quê? Com a infiltração da água, a água começa a permear, né, no solo, nos vazios dos solos, nas fraturas das rochas, e ali começa um novo ciclo da água ali dentro do próprio, né, na cavidade subterrânea, né? Então, o que seria a água subterrânea? Né? A água subterrânea ela corresponde a 30% das reservas de água doce do mundo, né? Por quê? Se eu considerar a água doce que ela está em forma de gelo, né, de forma sólida, a água subterrânea ela vai corresponder a 99% da água doce do mundo, se eu não estiver considerando a água doce que está em forma de gelo, né? E eu posso usar o uso da água subterrânea, ela se torna interessante, por quê? Porque ela exige um menor tratamento do que os outros tipos de água, né? As águas dos rios, tudo isso equivale, se eu for tirar a água em forma de gelo, né? Tudo isso, água de rios, água de barragens, tudo isso vai ser 1%, né, da água doce do mundo. E elas precisam de tratamento. Já a água subterrânea, ela exige um menos tratamento do que a própria água superficial, né? Porque elas têm uma qualidade inicial melhor, né? Então, a água superficial vai ter uma qualidade inicial melhor, então, consequentemente, ela vai dispensar um tratamento mais adequado igual à água superficial, né? Então, mas em regiões áridas e regiões semiáridas, essa água subterrânea ela pode ser o único recurso disponível, né? A gente, quando está passando aqui por escassez hídrica, a gente recorre a quem? Principalmente aos poços artesianos, né? A gente recorre aos poços para que nos salve, né, na escassez de água superficial. Quando eu não tenho água superficial, eu vou procurar a água subterrânea, quando ainda existe, né? Então, para nós, que somos de regiões semiáridas, nós temos esse recurso, como às vezes, como o único recurso disponível para a gente, né? E a gente vai ver isso num vídeo daqui a pouco, sobre a outorga de água, né? Então, a gente aqui, acho que todo mundo já viu uma propaganda que tem do aquífero Guarani, né? As águas dos subterrâneos estão, né? E o aquífero Guarani é um dos mais importantes do mundo. É o que nós temos na nossa cavidade subterrânea, né? E como nós temos outros também, o aquífero do chão, alter do chão, né? O Arene, localizado lá no Sudão, né? Entre outros aquíferos bastante importantes que nós temos no mundo, né? E que nós temos a capacidade aqui. Por exemplo, esse aqui lá em Botsuana, na África do Sul, tem uma capacidade de uma superfície de 135 mil quilômetros quadrados. Né? Então, esse aquífero ele é bastante importante e ele deve ser muito utilizado em regiões áridas, né? Regiões áridas e semiáridas lá da África, como é o caso aqui na África do Sul. Né? Então, esses aquíferos são recorridos principalmente em situações de escassez. Mas como é que se comporta esses aquíferos? E como é que surge essa água subterrânea? Né? A água ela fica contida em formações geológicas que são consolidadas ou não. Ou seja, nós temos no nosso solo regiões que são rochas, regiões que são rochas que são fraturadas, e nós temos regiões que nós temos, por exemplo, sedimentos, né? E tudo isso, eles, entre uma partícula e outra, nós vamos ter poros, né? Que esses poros eles serão preenchidos por água, né? E aí esses poros preenchidos por água, saturados de água, eles são denominados de aquíferos,
né? Quando nós temos no local que a gente tem, por exemplo, rochas, né, sedimentos, e esses vazios que acontecem entre uma cavidade e outra, nós temos os próprios aquíferos, né? E qual é a capacidade desse aquífero? Como a gente pode calcular a capacidade desse aquífero, né? Então, a capacidade desse aquífero de conter água, ela vai ser definida pela sua porosidade. Então, quanto mais vazios eu tiver, né? Quanto mais volume de vazios eu tiver em relação ao volume total, maior vai ser a porosidade. E, consequentemente, quanto maior vai ser a porosidade, vai ser eu vou ter maior quantidade de água reservada. Então, minha reservação de água vai ser bem maior. Consequentemente, se eu tiver uma reservação de água maior, eu vou ter uma quantidade de água reservada bem maior. Não é isso? Então, quando eu tiver definido como a capacidade, a porosidade vai ser definida como a relação entre o volume de vazios e o volume total, né? Volume de vazios dividido pelo volume total, né? O volume de vazios é o volume que eu tenho nas cavidades vazias, né? Em relação ao volume total que eu tenho, né? Então, essa capacidade vai ser bastante importante para saber a quantidade de água que eu tenho naquele vazio, né? E o que seria esse aquífero, né? Seria uma formação porosa, né? Camada ou extrato de rocha, areia, capaz de armazenar e transmitir água através dos poros, né? Além de armazenar o aquífero, além de armazenar água, ele também vai transmitir água nos poros. Então essa água, ela geralmente ela não vai ficar parada, né? Vai haver uma transmissão entre os poros de areia, de rocha, as rochas, e a água vai permear nesse aquífero, né? E os aquíferos, eles têm propriedades ligadas ao armazenamento da água no solo. Quais são essas propriedades relacionadas? Pode ser condutividade hidráulica, a umidade, né, presente lá na camada do solo, a porosidade, né, como já falei para vocês, que é a quantidade de vazios em relação à quantidade, ao volume total, né? E aqui nós temos várias camadas de água, nós temos rochas fraturadas, que a água vai permear por essas fraturas. E principalmente aqui, onde nós temos o próprio solo em si arenoso, nós vamos ter o quê? A água permeando entre os vazios do solo, né? E aqui nós temos diversos poços, diversos poços que são colocados, né? Para que eu tenha água. Por exemplo, aqui nós temos poços que deram água. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Poços que deram água. Mas em compensação, esse poço aqui que não deu água nenhuma, né? Então a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente estiver estudando a hidráulica de um poço, a gente vai conseguir entender como é que se comporta, né, essa hidráulica de poço, como é que eu posso checar, estar num local onde eu posso perfurar um poço que vai dar água boa, que vai dar a quantidade de água que eu preciso, uma quantidade ótima de água, né? Que tipo de poço é esse? E tudo isso vai depender do aquífero que estiver naquela região, né? Esse aquífero vai ser mais poroso, vai ter uma condutividade hidráulica melhor, vai ter uma umidade melhor, vai gerar, consequentemente, um poço com maior capacidade de água, né? Então, gente, quem tiver alguma dúvida, pode interromper e quiser, não só dúvida, mas quiser acrescentar alguma curiosidade, alguma coisa interessante, pode interromper e falar. Tibério, sobre Oi. esse aquífero, ele depende muito do relevo, né? Quer dizer, para ele poder acontecer, ter essa filtragem, essa drenagem da água, precisa de uma cavidade mais baixa, né? Com certeza. Vai depender do relevo, mas não por ser isso mais baixo. Por exemplo, se eu tiver rochas fraturadas, né, consequentemente a água que cair em cima ela vai ficando armazenada nas fraturas. E, consequentemente, eu vou ter água ali dentro. Né? Então, não precisa ser nas camadas mais baixas. Não necessariamente. Né? Mas, consequentemente, nas camadas mais baixas, eu vou ter o quê? Ou eu vou ter a afloração de água, né? Ou eu vou ter bastante capacidade de água nesses poços. Né? Eu vou ter Só um sobre melhor. os aquíferos, Tibério, qual é a relação que tem para a proteção? Que a plantação lança muito agrotóxicos, aí existe muita coisa, assim, há influentes que contaminam o aquífero. Tem alguma lei específica que É, proteja?
sim, a questão da outorga, a gente vai ver um vídeo daqui a pouco, é dada a outorga aos agricultores, que essa outorga ela vai assim, atuar liberando a quantidade de água para por exemplo, os agricultores determinados, agora não são agricultores pequenos, são grandes plantações, né? São latifundiários. Então, são liberados para ele, mas considerando que ele não pode ultrapassar certo grau de intoxicação da água, né? Então, isso tem de acordo com a outorga, né, com a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, ele tem que respeitar isso aí. É dada a outorga a quantidade de água que ele pode tirar, por exemplo, lá em Boqueirão, né? Lá em Boqueirão nós temos diversos latifundiários que têm várias culturas ao redor do açude, né? E eles têm a outorga, de acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica, né? Eles têm uma outorga de tirar certa quantidade de água, assim como a indústria também tem. Só que ele, além dos direitos que ele tem, ele também tem dever de zelar por essa água. Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela vai prezar por isso aí, pela quantidade de água que também rege não só a água superficial, mas também a água subterrânea. Eu fiz uma visita lá na UFCG nesse setor que liberava a outorga e monitorava todas as águas, sabe? No caso aqui na Paraíba, só quem libera é a ESA, né? Pelo menos para perfuração de... Isso, é a ESA. É a ESA. Isso. Nós temos a ANA, a ANA, ela é a agência nacional. E aqui na Paraíba, é a ESA que atende a parte regional da Paraíba, né? A região Paraíba. Ok? Essa parte também envolve aquela parte de força séptica para não atingir o subsolo, entendeu? Consequentemente, né, nós temos fossas sépticas que elas são utilizadas para questão de saneamento. Eu até vi, acho que é Lincoln que está falando, né? O artigo de vocês, de saneamento, e achei bastante interessante como foi feito aquilo ali, né? Só que deve ter algum método de saneamento rural que não coloque a água como um infiltrômetro, como sumidouro, no caso, né? Por quê? O sumidor ele vai fazer o quê? Ele vai colocar a água disposto, que a água vai infiltrar e aqueles dejetos, no caso, né, os efluentes, né, eles vão para o solo. Então, consequentemente, eles vão contaminar o lençol freático. Se eu vou cavar um poço ali, eu não vou ter água boa. Né? Vou ter água boa. Então, é interessante que tem alguns cuidados, a própria fossa séptica, né? Alguns cuidados com relação ao que vai ser utilizado no saneamento, né? Para que eu não tenha que dispor no próprio terreno, né? Dispor aqueles efluentes ali que vão contaminar os poços, por exemplo, que venham a ser instalados ali. Por exemplo, né, além das características hidráulicas dos poços, é interessante ver a questão do saneamento também, né? Se a água que eu vou ter ali, ela vai ser boa para o consumo. Né? Muitas vezes a água que sai dali é salobra, né? Isso também vai ter contato com a água que está em contato com, por exemplo, com rochas calcárias, né? Vai ter água contaminada. Então, além da parte hidráulica, que é a parte física, né, dos poços, deve ser levada a parte química também, que são as características das residências. Como é que acontece o saneamento daquela residência, o esgotamento sanitário daquela residência. E isso vai influenciar basicamente também nas características dos poços. Ok? Anderson, essa a gente vai ver isso, a gente não vai ver teoricamente, né? Eu vi uma pergunta de uma curiosidade de Anderson aqui. Na Paraíba tem muitos, né? Inclusive eu tinha um colega quando fazia TCC que fazia sobre estava detectando os poços aqui na Paraíba em Campina Grande, né? E segundo os estudos, Campina Grande só tinha 9 poços, se eu não me engano, registrados. Em compensação, Campina Grande estava cheio de poços, né? Só que eles não são registrados, eles são poços que são clandestinos, né? Mas se a gente for fazer um estudo hoje, a gente não pode dizer poço ali, porque um estudo da gente tem que ser baseado em fontes seguras, né? Campina Grande tem poucos poços na realidade, mas tem muitos
poços clandestinos, né? E isso interfere bastante no nosso estudo, né? Principalmente nas camadas, né? Da quantidade de água que eu vou ter na camada subterrânea. Então, gente, continuando, né? Falando de aquífero, né? Existem dois tipos de aquíferos, né? Os aquíferos confinados e os aquíferos não confinados, né? Que são os aquíferos livres. O confinado, ele está inserido entre duas camadas impermeáveis, né? Quando algo está confinado, ele está confinado entre duas camadas, né? Então, está entre duas camadas. Nesse caso, são duas camadas impermeáveis, então não há contato, né? Ele não passa dali. É como se fosse, por exemplo, um conduto, né? Se eu fosse colocar água dentro de um conduto, ele não passa das paredes do conduto. Da mesma forma, o aquífero confinado é dessa forma, né? Quando nós temos ele em duas camadas impermeáveis de solo, né? E que não há transferência de uma camada para outra, né? Que são, no caso, as camadas são os aquitardos, né? E um aquífero livre é quando é o aquífero que ele pode ser acessado desde a superfície sem a necessidade de passar através de uma camada impermeável. Então, existe uma camada permeável para que haja a transmissão, né, da água entre um ponto e outro, né? Então, Aqueles olhos d'água, ele não vai ser confinado. Oi? olhos d'água, né, que são um tipo de aquífero livre, né, no caso, que sai Como de é que eu serra. não entendi? Olho d'água, que é um aquífero que geralmente tem serras. Justamente. Que ele é mais confinado, né? Não, geralmente é livre, né? Que ele fica jorrando, né? Na superfície. Não, mas jorrando pode ser qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois jorra. Entendi. Confinado é porque ele está sobre duas camadas impermeáveis. E rochas são impermeáveis, né? Entendi. Dizendo, entendeu? Aqui, ó. Relembrando aqui, o não confinado, né, que são os livres, né, os freáticos ou os livres, ele é um aquífero encerrado apenas por uma formação impermeável na parte de baixo. Então, na parte de baixo é uma formação impermeável. Já na parte de cima é permeável. Então, pode permear por toda a camada, né? Então, ele tem uma camada impermeável, mas não as duas. Então, ele não é como se estivesse num conduto, por exemplo, porque a camada de cima, ela é permeável, né? Então, aí a gente pode considerar o aquífero como ele sendo livre. O próprio lençol freático, né? A gente vai, por exemplo, vai fazer uma obra de construção civil, a gente vai cavar ela e fazer uma fundação profunda, a gente vai estar em contato, né, vai fazer o estudo, claro, o SPT, mas a gente vai entrar em contato com o lençol freático, né? Então, ele não é um aquífero confinado, porque a gente vai ter contato com ele, a parte de cima dele não é confinada, não é impermeável, é permeável. Então, a gente vai chegar até ele. O aquífero é o próprio lençol freático. Já o confinado, né, que é chamado também de artesiano cativo, ele está entre formações impermeáveis, né? Impermeáveis ou quase impermeáveis. A gente pode considerar que não há transferência de água de um ponto para outro, né? E ele está, consequentemente, se ele está confinado, a gente viu isso lá em fluidos, ele está sob pressão maior do que a pressão atmosférica. Nesse caso aqui, esse aquífero ele vai estar em uma camada, né, que ele está submetido à pressão atmosférica. Isso aqui ele tem uma pressão maior do que a pressão atmosférica, não é isso? Então, a gente tem que considerando aqui, né, o lençol artesiano, né, o aquífero confinado pode ser chamado também de lençol artesiano. O lençol freático, que é o não confinado, e o confinado é o lençol artesiano, né? Mas o que é que a gente precisa saber como definição para isso aí, né? Como eu já falei para vocês, o aquitardo lá, né, que são as camadas impermeáveis, né, ela atua como uma camada confinadora, ela é menos permeável, né? Ela é quase toda impermeável, porque ela vai confinar a água lá, né? Então são as camadas de rochas que são confinadoras, né? O aquífero superficial ou lençol freático, não existe essa camada impermeável entre o aquífero e a superfície do terreno, né? Eu tenho a camada impermeável que é a inferior e a camada superior ela não é impermeável,
Por isso que é o lençol freático ou aquífero superficial. E o aquífero, o nome fugo, né? Rejeição, né? Então, é um meio que não armazena nem libera a água. Não possui, nesse caso, ele não vai possuir nem porosidade e nem permeabilidade. Por exemplo, uma cesta de rocha cristalina sem fraturas. Eu não tenho nenhuma fratura, então a água ali vai ser totalmente impermeável e não vai ter nenhum escoamento de água no solo. Por quê? Porque aquela camada é totalmente impermeável e nem tem fraturas. Né? Então, nesse caso, vai ser um aquífero. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um perfil, um aquífero aqui, ó, que é digamos que é uma rocha, né, que ela é totalmente impermeável e que ela não tem fraturas. E imagina só, eu vou colocar um poço aqui, ó, nesse aquífero. Consequentemente, eu não vou ter água nenhuma, né? Nenhuma água ela vai aflorar até o poço. Mas, por exemplo, eu coloco aqui, ó, num aquífero, no aquitarde, né? Eu vou ter água, né? Menos água, mas vou ter. Da mesma forma, né? Eu vou ter, no caso aqui, um poço semi-surgente. Nesse caso aqui, eu vou ter um artesiano, né? Um poço artesiano. Não vou ter tanta água, mas eu vou ter. Mas, ó, aqui, a pressão, como a gente viu, que é maior que a atmosférica, no aquífero confinado, olha como a gente vai ter água jorrante, né? Porque a gente vai ter um aquífero confinado, né? Que ele está submetido ao quê? A pressões maiores que a atmosfera, e ele vai estar submetido a rochas que elas são praticamente impermeáveis, né? Então a gente vai ter essas situações onde a gente vai poder colocar um poço e a gente vai ter, consequentemente, as características da água, né, da pressão, as características físicas e químicas da água que a gente colocar. A gente vem colocando aqui no aquífero, a gente não vai ter nenhuma água, mas em compensação, se a gente colocar aqui no aquífero confinado, a gente vai ter um poço jorrante, né, com uma pressão bem maior. Então, para que eu tenha isso, eu tenho que ter uma pressão bem maior. Isso a gente viu lá em fluidos e vocês estão vendo aqui em hidráulica, né? E qual seria a classificação da água subterrânea? A gente tem 3 classificações. Ela pode ser fissural, ela pode ser cárstico ou poroso, né? Ela pode ser fissural quando? Quando nós temos uma formação de rochas ígneas, metamórficas ou cristalinas, que elas são duras ou maciças, mas a circulação da água ela se faz nas fraturas. Nós sabemos que devido à movimentação tectônica, se vocês viram lá em geologia, né, existem fraturas nas rochas, existem falhas, existem fendas, né, e são abertas através desse movimento tectônico das placas, e isso vão gerar fraturas, fissuras. Então a água ela vai se movimentar nessas fissuras, né? Vai se movimentar nessas fraturas dessas rochas. E aí nós temos o exemplo de rochas como basalto, como os granitos, os gabros, né, filões de quartzo. E nessa região, os poços perfurados nessas rochas, elas vão fornecer poucos metros cúbicos de água por hora. Por quê? Isso vai acontecer. Né? Nós sabemos que quando existem essas fraturas, elas não são muito grandes. Então, consequentemente, o meio poroso da gente vai ser pouco. Né? O meio poroso, a quantidade de armazenamento de água aí vai ser bem menor. Então, essa quantidade de água armazenada vai ser menor e, consequentemente, eu vou ter uma vazão menor. Então, eu vou ter menos metros cúbicos por hora. Nesse caso, quando a água subterrânea ela é fissural. Quando eu tenho uma situação onde o poço artesiano, por exemplo, é cavado num aquífero que é gerado pela fissura, pela formação, né, pelo movimento da tectônico das placas, né? Então, vou ter aí fraturas, vou ter fendas que vão gerar reservatórios de água lá nas rochas. Qual seria essa água subterrânea cárstica, né? Seria formado em rochas calcárias ou carbonáticas, né? Rochas calcárias, nós sabemos que elas têm grande teor de cloreto de sódio, então, consequentemente, nós vamos ter água salobra, né? Mas é onde a circulação da água ela se faz nas fraturas e em diáclases, que são o quê? São outras descontinuidades que eu tenho nessas rochas calcárias e carbonáticas que vão resultar o quê? Na dissolução do carbonato pela água. Então, por isso nós temos aqui situações onde nós teremos água salobra, né? Por isso que existem poços artesianos que dão água salobra e existem dessalinizadores
para que torne essa água como potável, para que essa água seja utilizada para fins que exigem potabilidade dela, né? E essas aberturas, elas podem atingir grandes dimensões. Então, elas vão formar os verdadeiros rios subterrâneos, né? Porém, consequentemente, a gente vai ter poços com, se a gente for furar poços aí, a gente vai ter poços com água salobra, né? E esse que é mais comum nosso, né, que é água subterrânea porosa, porque é formado por rochas sedimentares, né? Que podem, essas rochas sedimentares, elas podem ser consolidadas ou podem ser sedimentos soltos, inconsolidados, né, que geralmente acontece em solos arenosos. Então, consequentemente, a gente vai ter mais poros, a gente vai ter um solo mais poroso. Consequentemente, eu vou ter uma maior quantidade de vazios. E quanto maior o volume de vazios maior, eu vou ter uma armazenagem de água maior, né? Então, essa circulação da água, ela vai se fazer nos poros formados entre os grãos de areia, de silto, de argila, né, que eles têm granulação variada. Então, essa granulação variada vai fazer com que, a água ela vai permear nos vazios que estão entre as partículas, né, e isso vai gerar uma grande quantidade de água armazenada, né? Então, eu vou ter mais metros cúbicos de água por hora em situações que eu tenho um meio poroso, né? Como é que a gente calcula esse fluxo? Como é que a gente calcula esse fluxo da água no solo? Nós sabemos, né, que essa água subterrânea ela vai andar pelos vazios, né? Que eles estão no solo. Então, a água ela vai encontrando caminhos pelos vazios, né, pelas fraturas das rochas, e esse fluxo, né, vai depender das características desse meio, né, desse meio poroso. Então, diversas características vão influenciar. Então, Darcy, né, elaborou uma equação, uma relação básica, né, através de experimentos, né, ele concluiu que o fluxo da água, através do meio poroso, ele vai ser proporcional ao gradiente hidráulico. Né? O gradiente hidráulico seria o quê? A facilidade da água escoar, se ela é mais ou ela tem menos facilidade de escoar. Né? Isso vai depender do meio, né? Se é arenoso, se é rocha totalmente permeável, impermeável. Né? Então, isso vai variar de acordo com o gradiente hidráulico e também as diferenças de pressão. Né? A gente tem dois meios e a diferença de pressão vai ser resultado, né, disso aí, vai interferir, consequentemente, aqui no nosso cálculo. Se eu quero o fluxo de água, né, o fluxo de água, por exemplo, em metros cúbicos por segundo, né, que é a vazão de água, ele vai ser dependente de quem? Da área, né, a área que eu tenho do meu aquífero, o fluxo da água por unidade de área, né, que vai ser o Q, né, e eu também K, que é a condutividade hidráulica. Isso vai depender de situação para situação, onde o solo, eu vou ter, através do solo, eu vou ter essa condutividade hidráulica. E H é o quê? A carga hidráulica. Quando nós temos lá, por exemplo, a gente viu lá em fluidos, né? O tubo pitot, que o tubo pitot, através do escoamento da água, eu vou ter através desse tubo pitot, eu vou ter o gradiente, a carga hidráulica referente a isso aí, que é o meu P sobre gama. Né? Então, a H vai ser a carga hidráulica gerada nesse caso. E X vai ser a distância entre um ponto e outro. Né? A gente vai ver uma situação daqui a pouco, isso faz parte da atividade, onde eu tenho como calcular, né, a vazão de água dentro de um aquífero através, né, desses tubos pitot que também são colocados. Né? E a condutividade hidráulica de materiais porosos e rochosos nós temos aqui, por exemplo, uma areia. Nós temos no limite inferior, né, 10 a menos 2, e no limite superior, 10 ao quadrado, né, milímetros por segundo. Então, relacionando a condutividade hidráulica desses materiais. Então, vai depender de cada um, né, dependendo da situação, do meio em que a água está permeando, né. Outra característica, outro cálculo que a gente deve fazer também é a transmissividade de água, né, que ela vai ser definida como a multiplicação entre a condutividade hidráulica, que a gente tem, que é o K, vai depender do meio, né, e também a espessura do aquífero, K vezes B. Então, eu tenho a transmissividade como a condutividade vezes a espessura, né, e como unidade, se eu tenho a condutividade milímetros ou, digamos, metros por segundo,
e a espessura em metros, nós vamos ter uma unidade de transmissividade hidráulica de metros quadrados por segundo, centímetros quadrados por segundo, milímetros quadrados por segundo, metro quadrado por dia. Então, tudo isso vai ser unidade de transmissividade, né, da água. E isso vai, o que seria a transmissividade? Ela consiste na taxa volumétrica de fluxo através de uma espessura B, né? Qual é a taxa que acontece o fluxo em relação a uma espessura, de acordo com a espessura do aquífero? Aqui, ó, como isso aí vocês vão fazer em casa, essa atividade, mas eu vou explicar para vocês como é que ela acontece, né? Aqui está o quê? Considere um aquífero confinado entre duas, o aquífero confinado aqui da figura, entre duas camadas impermeáveis, né? Então, se é confinado, nós temos duas camadas impermeáveis aqui, né? E essa água, ela está movimentando a uma vazão, que eu ainda não sei qual é a vazão, que a água está se movimentando aqui na camada subterrânea, né? Então, eu tenho dois piezômetros aqui, um em A e um em B, né? Sei que a espessura do aquífero é 10,5 metros. E eu já tenho a condutividade hidráulica, né, desse meio poroso aqui, que é 83,7 metros por dia, né? A minha condutividade hidráulica é 83,7 metros por dia. Eu quero calcular a transmissividade do aquífero, né, a transmissividade hidráulica. A gente sabe que a transmissividade é o quê? Seria a condutividade hidráulica vezes a espessura, né? E qual seria a vazão? A vazão através do aquífero por unidade de largura em metros quadrados, dia vezes M, né? Então, qual seria a equação? A gente quer o meu K, né? A gente quer o Q, desculpa. O Q, que é a minha vazão. Eu tenho a condutividade hidráulica, eu tenho a área, quem seria a área? Aí, seria a espessura vezes a largura, né? Mas a largura, eu quero em função da largura, né? Então, eu deixo em função da largura. A largura, para mim, é uma incógnita e eu quero em função dela, né? Por unidade de largura. Considero como a largura sendo 1, né? Uma unidade de largura, a largura sendo 1. Por quê? Eu quero saber essa transmissividade por unidade de largura. Então, a minha largura é 1. A área vai ser quem? A espessura M, que eu já tenho, a espessura do aquífero, vezes a largura B, né? E eu tenho aqui, ó, o K, que é o gradiente hidráulico, e quem é ΔH sobre ΔX, né? ΔH sobre ΔX. Aqui, entre A e B, DL é quem? 1.000 metros, né? Os dois piezômetros estão 1.000 metros em relação a outro, né? E quem meu DX vai ser 1.000 metros, e quem vai ser DH? Vai ser a diferença entre as duas cargas piezométricas que eu tenho aqui nos dois piezômetros, né? Tanto em A como em B. Então, nesse caso aí, eu tenho como calcular a transmissividade do aquífero e, consequentemente, a vazão desse aquífero, né? Em metros cúbicos por dia vezes metro, considerando que é por unidade de largura, considerando um metro de largura aqui, né? Que eu quero saber por unidade de largura, essa vazão, ok? E observando aqui, ó, como nós temos a recarga do aquífero. Como é que se dá a recarga do aquífero? Nós temos essa linha aqui, que é a linha, digamos que é a linha de água, né? Nós temos aqui o quê? Se nós temos essa linha acima da superfície, consequentemente, nós temos o que aqui? Uma afloração de água na superfície. Então, nós temos água superficial aqui, ó. Porque, ó, o meu piso, digamos, o meu piso aqui está abaixo da linha de água. Já nesse caso, ó, o piso está abaixo. Então, essa é a linha de água e aqui é a minha topografia do terreno, né? Observando aqui o meu perfil. Digamos que isso aqui seja um rio, né? Porque eu tenho uma água superficial, né? Nesse caso aqui, eu não tenho água superficial, eu tenho água subterrânea, né? E isso aqui são os tipos de poços que eu tenho. E essa recarga vai acontecer como? Através da precipitação e, consequentemente, da infiltração. A gente relembra lá para o ciclo da água, né? Que a precipitação ela vai recarregar o ciclo da água, né? Vai passar por interceptação, claro, se tiver alguma
que algum meio que impeça que essa água chegue até o solo, né? E, consequentemente, chegar até o solo vai ter a infiltração e vai recarregar esse aquífero, né? Isso vai depender da própria dinâmica do ciclo da água, né? E aqui nós temos o quê? A zona da água, porque a água ela vai bater aqui, ó, e ela vai preencher os vazios até recarregar todo esse aquífero, né? E nós podemos considerar que seja um rio perene, né? Um rio que ele se mantém, a gente viu isso lá em bacia hidrográfica, um rio que possa se manter sempre com nível constante de água, né? Independentemente de seca, de escassez hídrica, de qualquer outro fenômeno, esse rio sempre vai ter água escoando, né? Então, aqui, como é a zona de recarga, né? Através do ciclo da água, a precipitação vai chegar até aqui, e nós temos aqui, digamos, relacionando ao exemplo anterior, nós temos aqui um aquífero confinado, com 2 camadas impermeáveis. Então, a água ela vai preenchendo aqui os espaços, consequentemente, pela sua capacidade, vai havendo a recarga através do ciclo da água, e a água ela vai entrar aqui, ó, em contato, ó, ela vai infiltrar aqui, porque aqui eu não tenho camada impermeável, e aqui ela vai recarregar todo o aquífero confinado. E esses piezômetros, né? Esses piezômetros, eles vão consistir em quê? Em tubos abertos que são instalados no solo, né? Ou a alguma altura do nível de líquidos. Também, por exemplo, se for em situações onde eu tenho uma barragem, um rio, né? Então, eu posso colocar a uma altura do nível de sólidos, mas também de líquidos, e essa verificação da variação, ela vai ser devido às precipitações e aos agentes naturais, né? E o mais conhecido piezômetro é o de Casa Grande. Então, com isso aqui, esses piezômetros, a gente pode, consequentemente, saber, né, calcular a vazão com que esse poço artesiano ele vai nos fornecer água, né, ou outras medidas de acordo com a situação que eu queira aplicá-lo, né? Então, eu posso ver como é que está acontecendo um aquífero através desses piezômetros. Eu posso ver se esse aquífero está sob recarga, ou ali eu não tenho mais água, onde houve rebaixamento do lençol freático. Então, eu posso sentir, né, como se fosse um exame, eu posso sentir como está acontecendo, como é que está esse aquífero, de acordo com a situação. Porque da mesma forma, a gente vai ver um vídeo mais à frente, da mesma forma que existe outorga para água superficial, né? Eu tenho a quantidade de água que pode ser retirada, também existe a outorga para água subterrânea, né? Então, aquele aquífero ele pode acabar, né? O aquífero ele pode acabar, assim como a água subterrânea acaba, o aquífero também pode acabar, né? Então, deve ser levado em consideração os usos múltiplos da água desse aquífero para que seja feita a outorga de acordo com a quantidade, a necessidade, a demanda de água por determinado órgão, né? No caso, por exemplo, a indústria, os agricultores de determinada região, né? O uso para consumo, que também é um dos consumos de água, de aquíferos também. Então, isso não é uma água de todo mundo, né? É água que deve ser compartilhada, né, entre todo mundo de forma igualitária, de acordo com as suas necessidades e demandas, né? Então, aqui, ó, nós temos a recarga do aquífero livre e do aquífero confinado. A gente sabe que o aquífero confinado ele está submetido a camadas impermeáveis. Já o livre não, ele está submetido a uma camada impermeável, mas acima dele ele tem uma camada permeável, né? E como é que se dão esses poços? Né? A gente sabe como é que acontece a hidráulica desses poços. A gente viu, estudou agora, até então, como é que se comportam os aquíferos, né? Como são formados os aquíferos, as definições, tudo isso, mas os poços que é obra da gente. Os aquíferos são obras naturais, né? Já os poços são obras nossas, como engenheiros. Então, nós engenheiros que fazemos isso, né? É o próprio homem que faz isso. Então, o poço vai ser uma obra de engenharia que ela é regida por norma técnica, que é destinada à captação de água do aquífero. Então, o poço não é uma obra natural, né? É uma obra do próprio homem. E através de normas que vão regir isso aí, o ser humano ele vai captar a água que está confinada lá no aquífero, né? Então, quando se inicia esse bombeamento do poço, vai ocorrer, consequentemente, o quê?
um rebaixamento do nível de água. Por quê? A quantidade de água que estava ali, ela está sendo retirada. Então, consequentemente, esse nível de água que eu tenho vai ser retirada e vai criar um gradiente hidráulico entre o local e as vizinhanças, né? Porque essa quantidade de água que eu tinha lá vai ser retirada até ser recarregada, né? E esse gradiente, ele vai provocar o quê? O fluxo de água do aquífero para o poço. Por quê? Eu tendo esse gradiente, a gente viu a diferença dos gradientes, né? Esse gradiente do fluxo vai garantir que haja o fluxo de água do aquífero que eu tenho para o poço. Então, através desse bombeamento, né? Quando estiver acontecendo o bombeamento, claro que a gente não vai acontecer de forma natural, nem de forma pela gravidade. Né? Nós precisamos de um bombeamento, né? Porque vai trazer essa água lá de baixo para cima, né? Então, consequentemente, a gente precisa, né? A gente viu lá em fluidos, a gente precisa de uma máquina, no caso, que é o próprio poço, a própria bomba que vai fazer isso aí, o bombeamento da água de baixo para cima, né? Então, a condição de exploração permanente, quando eu tenho um Q constante, ele vai se dar quando a vazão de exploração é igual à vazão do aquífero para o poço. Então, o aquífero vai fornecer uma quantidade de água para o poço, né? E, consequentemente, eu vou ter uma vazão de exploração igual à vazão que o aquífero gera água para o poço. Né? E se o bombeamento parar, o nível da água ele vai retornar ao nível original, que nesse caso vai ser uma recuperação do nível do poço. Né? Então, aqui, ó, um exemplo, quando eu tenho poço 1 e poço 2. Né? Nós temos aqui poços artesianos, que são, não temos camada impermeável dos dois lados. Né? Então, consequentemente, aqui nós temos a camada impermeável embaixo e a camada permeável em cima. Né? Então, vai ter, consequentemente, ó, a água os fluxos de água para o poço, né? Que vai aflorar através do poço. Né? E aqui nós temos ó, uma camada permeável. Né? Nós temos uma camada permeável. Aqui, nesse caso, nós tínhamos um aquífero livre, e aqui nós não confinado, e aqui nós temos um aquífero confinado. Essa é a diferença de como se dá os poços, né? Os poços artesianos, né? E os poços que têm confinados. Né? Que eu tenho aqui, nesse caso, um aquífero confinado. E a vazão, né, que eu posso retirar desse poço, né? Como é que eu sei essa vazão que eu vou retirar do poço para o abastecimento que eu preciso, né? O abastecimento da retirada da vazão que deve ser retirada do poço, ela deve ser menor ou igual à vazão que chega até o poço, né? Para que não ocorra aí uma exaustão do aquífero. Então, eu só posso tirar, o poço só vai me fornecer uma vazão igual ou menor à vazão com qual o aquífero ele gera água para o poço. Isso vai depender o quê? Da carga piezométrica. O aquífero vai gerar água para o poço de acordo com a carga piezométrica, e essa vazão gerada pelo bombeamento, né, da água do poço que vai ser gerada lá do aquífero, vai ser de acordo com vai ser maior, menor ou igual a essa vazão que chega até o poço, né? Então, a estimativa dessa vazão de exploração, ela vai ser baseada de acordo com a equação de Darcy que a gente já viu, né? E ela vai descrever o comportamento hidráulico dos poços. E isso vai depender de quê? Do poço, né? Se o poço ele é bombeado a taxa constante, se a vazão que esse poço ele vai fornecer água é uma taxa constante, né? Se o fluxo da água para o poço ela vai ser radial ou uniforme, né? Essas são as características das dimensões do próprio poço, né? Se o poço ele vai penetrar por toda a espessura do aquífero e se o aquífero ele é homogêneo em todas as direções. Tudo isso vai influenciar lá na equação de Darcy para que eu tenha o cálculo dessa vazão, né? Aqui nós temos, ó, por exemplo, para um aquífero livre, a gente tem essa fórmula que é igual a π vezes K, que vai ser o gradiente, né, a condutividade hidráulica de metros por segundo. H1 e H2 vão ser as alturas piezométricas, né, em relação aqui, ó, nós temos alturas piezométricas, aqui nós temos o poço, né, aqui nós temos um poço, e aqui nós temos os piezômetros, né, e essas alturas piezométricas eu vou ter aqui, vão ser utilizadas para calcular
no caso aqui, a vazão desse poço. Quando eu vou perfurar um poço, que eu vou fazer um estudo de uma região, eu tenho que colocar esses piezômetros para poder ter noção de como ser, averiguar como é que está a água naquela região. Né? Se eu tenho condições de ter uma vazão que vai satisfazer as minhas necessidades, e se essa vazão que eu vou utilizar vai atender, né, a vazão que o aquífero vai gerar para esse poço, né? Então, eu tenho as alturas piezométricas, H2 e H1, e eu tenho os raios, né, R1 e R2, né, que são do poço, que eu tenho aqui a altura R1 e R2, que são o quê? Os raios de análise, né? H1 vai estar a R1 de quê? E H2 vai estar a R2 de quê? Isso em relação às cargas piezométricas, né? Então, H1 em relação ao poço, né? Eu tenho um poço aqui, eu tenho H1, que é a carga piezométrica, eu vou calcular, eu vou ter condições de saber como é que se comporta aqui, né? E eu tenho H2 também. E R1 vai ser a distância de H1 até o poço, e R2 vai ser a distância de H2 até o poço. Né? Então, com isso, eu vou ter condições de calcular a vazão para um aquífero livre. Isso é o caso aplicado do aquífero livre. Mas como é para o aquífero confinado? Né? No aquífero confinado, a gente tem o quê? A transmissividade hidráulica. A gente vai considerar a transmissividade hidráulica, que a gente viu que a transmissividade hidráulica vai ser a espessura do aquífero vezes a condutividade hidráulica, né, que vai ser o meu K, né? Então, eu vou ter envolvido na fórmula já a transmissividade, H1 e H2 vai ser a mesma relação que eu tenho lá que eu tenho lá do aquífero livre, né? E R1 e R2 da mesma maneira também. Então, Q vai ser o quê? Vai ser a minha vazão, a vazão que está sendo retirada desse poço, baseado nesses dados que eu tenho com relação a esse poço. Então, eu vou ter, quando eu for perfurar um poço, eu vou ter todos esses estudos, todas essas variáveis, né, que eu vou ter aí como, para que eu tenha a vazão que esse poço pode, que esse aquífero ele pode gerar para o poço, né? Consequentemente, considerando que esse poço ele tem que gerar uma vazão menor do que essa vazão que o aquífero pode gerar, né? Então, a uma distância R do poço, a altura piezométrica do aquífero ele não sofre influência da extração de água do poço e permanece com seu valor original H. Né? Essa distância R aqui, então eu não vou ter eu vou ter uma H aqui constante, né? Então, até H1 e H2 eu vou ter uma variação de H, a partir desse ponto eu vou ter o meu H constante, né? Então, um exercício, né? Aí tem todas as considerações. Considerando um poço retirando água de um aquífero confinado de forma semelhante à ilustrada na figura anterior, né? Nesse caso é o aquífero confinado. Eu tenho um poço de 40 centímetros de diâmetro, né? O raio de influência é de 500 metros. Então, meu R1 vai ser quem? Vai ser 40 centímetros, vai ser 20 centímetros, porque vai ser a distância, né? Raio tem um diâmetro de 40 centímetros, 20 vai ser meu R1. Meu R2 vai ser quem? 500 metros, né? Então, claro que eu tenho que transformar tudo em metros, né? A condutividade hidráulica eu já tenho aqui da situação, que é 10 a menos 3 milímetros por segundo, vou transformar em metros também. Eu tenho a espessura, né? Que também vou precisar dessa espessura nesse caso. E a vazão já tenho aqui a vazão 6 metros cúbicos por hora. Tem que transformar em segundos aqui. Eu quero o rebaixamento do nível piezométrico. Se eu tiver uma retirada de 6 metros cúbicos por hora nesse poço, né, do poço em relação ao aquífero, eu vou ter quanto de rebaixamento do nível piezométrico. Quem vai ser o meu rebaixamento na situação? H2 menos H1. Né? H2 menos H1 vai ser o meu rebaixamento que eu tenho para calcular. Eu tenho a minha vazão, né, e quero saber H2 menos H1, que é o rebaixamento aí piezométrico do poço. Então, esse exercício, tanto 1 como 2, né, fica para casa. E a gente vai ver agora algumas curiosidades em relação a isso. Eu deixei um vídeo para vocês verem, tanto tá aqui o link, como também está lá na plataforma, que é sobre esse rio aquífero,
né, que são reservatórios subterrâneos, uma barragem subterrânea, né? Porque as águas superficiais e subterrâneas, elas são parte de um único ciclo hidrológico, como eu disse a vocês, né? Existe como se fosse um mini ciclo hidrológico dentro na zona subterrânea, né? E essa interface, ela ocorre na forma de infiltração e percolação, porque a água ela vai chegar até lá através da infiltração. Da mesma forma que a água chega à superfície através da precipitação, a água vai chegar até o lençol, até as cavidades, né, que contém água lá na zona subterrânea através da infiltração e da percolação, né, de nascentes ou fontes. E durante as estiagens, a vazão dos rios, ela vai ser mantida pela descarga de aquíferos, né? Se eu tenho um rio perene, por exemplo, né, esse rio ele vai ser mantido durante a estiagem pela descarga dos aquíferos. Por quê? Se eu tenho uma região alta, né, montanhosa, que eu tenho a água escoando nos poros, enquanto eu tenho uma cavidade baixa, essa água ela vai descarregar nos próprios rios, né? Porque eu tenho uma região mais alta, né? Aqui é a região mais alta e aqui tem a região mais baixa. Então, consequentemente, essa água, esse fluxo de água aqui vai chegar até os rios para escoar, né, e manter os leitos desses rios, né? E isso ocorre em regiões, né, em que existe descarga do aquífero, onde sai água das pedras, em outras palavras, né? A água sai das pedras por quê? Porque aqui eu tenho um aquífero, uma região montanhosa e que tem aqui meios porosos que a água ela vai escoar até a área que está na superfície, né? Então, nesse caso, eu vou ter descarga de aquífero. E o contrário pode acontecer também. O rio ele pode abastecer o aquífero com água, né? Consequentemente, aqui nós temos o rio, aqui o aquífero está abastecendo o rio, e aqui nós temos o rio abastecendo o aquífero, né? A água que está aqui, ela vai infiltrando e abastecendo o aquífero. Nós podemos ter essas duas situações, né? No caso aí, que é o rio aquífero. E nós temos a barragem subterrânea, que é quando o barramento, né? Nós temos um barramento para reter água armazenada, né? Nós temos um barramento, nós temos o barramento superficial, que são as barragens, e nós temos esse barramento na própria, na zona subterrânea, que vai barrar a água. Isso acontece principalmente nas culturas irrigadas, né? Onde eu tenho um barramento aqui, e esse barramento vai impedir que a água ela escoe e que ela gere uma barragem subterrânea. E geralmente acontece o quê? Quando eu tenho culturas de hortaliças, feijão, milho, fruteiras, não digo pequenos, né? Pequenos agricultores, mas grandes latifundiários. E aqui eu deixei um vídeo bastante interessante, né? Eu não vou passar ele agora porque ele é 9 minutos, né? Mas que vocês podem ver lá, que é uma curiosidade com relação à água subterrânea. Mas eu vou passar isso aqui, ó, que nós temos essa lei federal número 9, aqui é a 9433, né? A famosa 9433, que ela institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? E ela vai criar um órgão que vai esse órgão, nacionalmente, ele vai gerenciar os recursos hídricos, que é o SINGRE, né? O SINGRE, ele vai gerenciar os recursos hídricos com base, né, a ANA, no caso, de forma nacional, vai utilizar as políticas do SINGRE para atuar de acordo com os recursos hídricos, né? E esse vídeo, ele traz sobre um pouquinho de outorga de direito de uso de recursos hídricos. Eu vou botar para vocês. E é interessante que ele ilustra bastante a forma como acontece, né? E isso é muito importante que vocês saibam. A gente não tem a cadeira, né? Uma cadeira que é basicamente de pós-graduação, mas que vocês saibam pelo menos um pouco do que seria essa gestão, esse gerenciamento de recursos hídricos. Que o engenheiro ele precisa saber pelo menos ter uma noção do que é isso. Então, é bastante interessante que vocês saibam como é que isso funciona, né? Eu vou colocar o vídeo aqui e peço para que vocês vejam se está rodando ou não. Estão vendo, gente, o vídeo?
Sim. Eu tô. Estou. Tô vendo a tela do Tô YouTube. vendo. Eu vou colocar aqui em tela inteira para que vocês possam acompanhar. Pronto, tá passando. Agora o áudio. Tá sem áudio? Sim. Tá sem áudio. É porque tá travando, E agora? sem áudio. Sem? Sem áudio. Ah, mas o áudio é como se fosse uma música mesmo. Então dá para vocês acompanhem pelo A legenda. Pela legenda. pela legenda, é. Acompanhem pela legenda. O negócio não tá carregando o vídeo aí. Agora deu certo. Como é, Jorge? Não é porque quando você mexe aí aparece o tempo correndo, até vai ficar atrapalhando na legenda. Eu vou tirar aqui. Vai sair. Aumente dos corpos d'água.
Então, gente, acho que não deu para vocês escutarem muito bem o áudio, mas o Só link, deu para escutar o Dom Água. Só a voz. só lendo, né? Deixa eu tirar aqui. Eu Quem coloquei, comanda o link aí não, Tibério? já tá No lá. site? Já tá lá o link no Moodle. Já tá o link também no slide também, já tem o link, tem lá. Então vocês podem ir lá e ver o link. Beleza. Acho que Aí era lá, internet direito. eu acho que era, não sei porque não saiu o som, eu tava no máximo aqui. Tem lá o link, é importante que vocês vejam, né? E é um resumo de como realmente acontece essa outorga, né? Quem manda, quem obedece, quem tem direito, quem tem dever, né? Tudo sobre isso aí. Então, nós encerramos aqui a questão da legislação, né? A questão das águas subterrâneas. E vamos, né? Nós temos só reiterando aqui, tem a atividade, né? Essas duas questões aí que vocês vão fazer e enviar para mim, da mesma forma das outras vezes, e também a síntese. Vocês vão procurar algum artigo, 2015 para cá, né, de águas subterrâneas. Não precisa ser, gente, um artigo complexo que vocês não entendam. É interessante, para que seja melhor o entendimento de vocês, eu quero que vocês peguem um artigo que vocês se identifiquem com ele, né? Água subterrânea, perfuração de poços, procure com essas expressões, né? E que vocês leiam e entendam realmente o que está tendo ali. Não adianta eu pegar o primeiro artigo que eu encontrar lá no Google acadêmico, pegar o primeiro artigo que eu encontrar e fazer a síntese para me livrar disso aqui, não vai adiantar nada. Né? Eu quero que vocês procurem, leiam o artigo e realmente vejam se ele é interessante, veja título, objetivo, né? A metodologia, claro, porque muitas vezes exige uma metodologia muito além do que a gente estuda, né? Uma metodologia que é dissertação de mestrado, de tese de doutorado, e que às vezes a gente não tem ainda a percepção como entender, né? Então, vocês procurem um artigo que realmente vocês se identifiquem, que vocês entendam e que vocês possam utilizar as palavras de vocês lá na síntese, né? Que vocês possam ter propriedade para entender aquilo ali. Não só passar o artigo e fazer como uma atividade para ganhar ponto. Isso, né, realmente, vocês ganham ponto, ganham a atividade, mas em compensação, não fixou o que precisa fixar e sair. Isso é muito importante. Quando um engenheiro me perguntar a você a questão de poços, onde é que eu vou instalar poços? Né? Então, é bastante importante essa leitura, essa atualização, né, com relação... Eu trouxe para vocês conceitos, trouxe como é que se comporta, o cálculo, mas o que vocês vão pesquisar é inovações nesse meio. Né? São pesquisas, novas pesquisas que trouxeram algumas coisas. Claro que se foi publicado alguma coisa, é uma inovação, né? É alguma coisa que é interessante. Se foi publicado é porque é interessante. Né? Então, trouxe alguma inovação em relação ao que temos hoje, com relação aos poços, ao lençol freático, aos aquíferos e tudo mais. Ok? Então, para segunda-feira, vocês têm isso, e segunda-feira a gente começa a estudar escoamento e hidrologia estatística. Beleza. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa queira acrescentar também? Não. Não, né? Eu vou estar fechando a nota daqui a pouco, acho que daqui a pouco ou amanhã, né? E estudos para que vocês possam ver. Ok? Beleza, valeu, Tibério. Boa noite, se cuidem. Tibério, deixa eu tirar outra dúvida. Para fazer análise da água, você furou um poço. Aí você precisa fazer uma análise, porque dependendo da região, ele vai ter contaminação até por chumbo, mercúrio, essas coisas. Alguns minérios, né? Que é nosso. Quem é que faz essa análise da água? Pode ser particular ou tem algum órgão? Tem particular, mas geralmente quando faz lá em Campina Grande, lá tem o laboratório de saneamento da UFCG, que é ligado à Unidade Acadêmica de Engenharia Civil, lá que faz essas análises, né? Vai analisar o quê? Coliformes fecais, para avaliar todos esses parâmetros físico-químicos da água. Lá tem essas
essa empresa. Mas tem empresa particular que também faz isso. A Cagepa faz em Patos. Aí a Cagepa faz da água dela, né? Não, ela porque faz assim, também, se você precisar. E perfuração de poço ela faz também em Patos? Vai, você pode levar água na Cagepa que ela faz. Vou levar. alguém tava me perguntando, professor. Muitas pessoas me perguntaram, sabe, porque ficava com medo dessa água. Aí eu tava mandando para André. André parece que faz essa análise. Faz mesmo, é verdade. Ele também não cobra caro e é uma coisa segura, aquele documento. É quanto ela, tu sabe? Rapaz, eu acho que André cobra como fosse um RT, que é uns R$200, como fosse assim, a análise, uns R$200. Ele faz. Ei, como é isso, hein? Pega por um poço, é? Não, você vai tirar uma amostra de água e vai levar para análise. É porque é rápido. do poço que fura. É rápido ele saber que é potável. Se for para consumo humano, o mais interessante é a análise bacteriológica, né? Tem os parâmetros, né? Tem a análise meu amigo, metal pesado também. Ei, metal pesado na água, se você não vai acusar, não, bactéria não. É para saber se é apto para usar água, é? Para uso. É uma análise química, física e biológica. A Cagepa faz porque a água que vem para a gente, ela já, você olhar a conta de água, tem todas essas características lá. Química, física e biológica. Então a Cagepa faz. É para ver Lá se ela fica potável. Potável não, só para usar, né? Tem os padrões de potabilidade, de acordo com essas Tem, características. assim, chega um padrão, o aquífero, né? Professor, Esse é o padrão. o aquífero Guarani, ele é um padrão de água mineral, né? Depende da região, né? Nós chamamos de aquífero Guarani. Em cima, né? Aí ela chega potável, você só filtrar mesmo. O tratamento dela é só. Se tiver numa região adequada, né? Sem contaminação, ela é potável. Agora é como a Alan diz Na minha cidade tem o pior os metais furou, pesados, né? deu quase. Ei, tu faz, Diego? Ei, você furou aí perto de uma reserva de urânio, você nem sabe. Você tá bom, da noite pro dia. Se furar na perna, vai ter a quantidade de urânio que tem. Partes por milhão, né? Ver se está de acordo. Se está dentro do permitido, né? Mas O cara furou aqui na minha cidade do posto, ó, deu potável a água. Ele vende até água para beber. O povo. Tá bom. Não, Pedro, você é loló. Tem os padrões, né? Vai seguir os padrões dependendo da situação. Pronto, então a Cagepa faz, né? Se você furou um poço, você vai na Cagepa. Mas a Cagepa não vai pedir a outorga, não, dessa água que você furou lá, não? Não, eu já levei para fazer. A Cagepa, ela tem outorga, né? A gente não tem outorga de água, não. Mas a gente usa a água que vem da Cagepa. A gente paga ela por isso. Né? Quem tem a outorga da água da gente é a Cagepa. Ei, professor, e é barato a outorga? Eu tava vendo, sabia? Você paga por ano, parece, né? Não é muito, não. Não é muito barato, não, a outorga. Assim, depende dos usos, né? Uma indústria. A indústria vai pagar barato por trazer Isso vai depender da demanda, né, também. Como vocês viram, vocês estão vendo no vídeo. Vai depender da demanda de água de cada uma. A Cagepa, quem tem a outorga para fornecer água da gente é a Cagepa. A Cagepa é o usuário. A gente não é usuário de água, porque a gente não paga outorga. A gente não é usuário. A usuária é a Cagepa. A gente é consumidor de água, né? Porque o que usa a água lá, o do uso consultivo, é a Cagepa. E a gente recebe essa água de quem? Da Cagepa. Então a gente é consumidor. A gente não é usuário. A gente só paga a Cagepa. Que ortógono, pelo amor de Deus, que eu tô perdido. É uma autorização da água. Para o seu uso da água. Tirar água. Pronto. Arthur, não tem a cerâmica do seu pai? Sei. Vocês têm algum poço lá? Lá é uma indústria. Vocês têm algum poço lá? Nem sei. Não, tem. Isso aí não ajudou nem na cerâmica. A sua ideia é que vai chegar uma fiscalização lá. Para ver se vocês têm autógrafo. Não, vai. Existem as outorgas. Arthur passou 15 dias com a PC lá fazendo um açude. Você estava pensando em ter um posto lá? Não é aquele açude. Um açude. Aí tá Pois certo. Pronto, gente. Muito proveitosa a aula hoje. Agora eu vou comer. Valeu. Alguma dúvida? Valeu, eu tô com fome. Valeu.
Pois valeu, gente. Até a próxima. Valeu, Até segunda, valeu. se Deus quiser. Valeu. Adeus.